Mas vamos bater um papo aqui com o Rodolfo Luiz Cotrim, aqui que é o coordenador geral do Sindicato dos Bancários do Maranhão. Rodolfo, bom dia. Bom dia, Edivaldo. Bom dia a toda a sua audiência. Satisfação aqui estar com você aqui nessa conversa. Bom, Rodolfo, inicialmente eu queria que você explicasse para a gente aqui, de maneira mais abrangente, né? Essa questão desse fechamento dessas agências, de fato está acontecendo mesmo, se elas vão se concretizar, uma vez que já há uma lista, né, de municípios onde as agências deverão ser fechadas. Como é que está essa situação? Infelizmente isso tem sido recorrente, Edivaldo, no sistema financeiro. Essas reestruturações, esses fechamentos de agências, essas diminuições da qualidade do serviço de atendimento aos seus clientes e usuários. Aqui no Maranhão a gente tem sofrido muito com essa questão em relação aos bancos, mas especialmente do Bradesco. Nessa nova rodada de reestruturação, que é assim que a gente entende esse movimento do banco, o banco está anunciando fechamento de pelo menos 10 agências bancárias e 5 pontos de atendimento, só pelo levantamento que nós estamos fazendo aqui de maneira externa, e fiscalizando também o serviço do Bradesco. Não tem posicionamento oficial do banco em relação ao número absoluto, mas nós temos aqui notícia de pelo menos 15 pontos de atendimento entre agências e PAs, que são pontos de atendimento, que serão afetados aí pelo esse fechamento do Bradesco. Lembrando que o Bradesco, Edivaldo, lembrando a tua audiência, que o Bradesco tem feito esse movimento já desde o ano passado também, fechou a Picuaçu, fechou Alcântara, gerando aí alguns prejuízos para a cidade. E como você bem colocou aí na introdução da nossa conversa, uma agência bancária, ela comporta toda uma estrutura financeira de uma cidade. Então, se você não tem um banco numa cidade, você tem todas as consequências negativas para a economia da cidade. Bom, e aqui fica também sempre uma preocupação com a questão desses profissionais, né, desses trabalhadores que trabalham que atuam nessas agências, que normalmente, quando não são, né, realocados em outras agências, e eles acabam sendo demitidos. Tem essa preocupação de vocês também no sindicato em relação a isso? Com certeza, a gente tem tido alguns expedientes, especialmente com órgão de controle, buscando o PROCON. A nossa ideia também é sensibilizar a Assembleia Legislativa para que a gente faça isso com um debate que merece, da importância que merece na sociedade maranhense. Veja, nós estamos falando aí só nesse movimento do Bradesco, pelo menos 15 pontos de atendimento bancário sendo fechados. Na maioria desses pontos de atendimento, Edivaldo, é o único ponto de atendimento bancário da cidade. E aí eu não sei, bom lembrar também a tua audiência, que o Bradesco foi quem comprou o Banco do Estado, né? Lá em 2004, o banco foi passado por um processo de privatização, federalizou, e em 2004 o Bradesco comprou o Banco do Estado. Veja, é um banco que tem a maior capilaridade de todo o estado do Maranhão. Então, das maiores às menores cidades, sempre tem um ponto de atendimento do Bradesco. Isso, na nossa avaliação, dá uma responsabilidade a mais para esse banco, uma vez que ele é remanescente comprador do Banco do Estado do Maranhão, que cumpria um papel, naquela época, importante, tanto social como econômico, para o nosso estado, e a gente tenta provocar o judiciário, provocar o Ministério Público. Então, vamos nessa tentativa de sensibilizar a Assembleia para ver se a gente faz uma audiência pública em relação a essa temática. O PROCON já teve atuação agora lá em Catu, com a atuação lá da Poder Legislativo, mas é muito importante que a gente consiga fazer todo um processo de denúncia mesmo, para que haja algum nível de controle social para esse movimento que o banco está fazendo. E como você me lembrou, os aposentados, especialmente os aposentados, que são na casa dos milhares, e os servidores públicos, fora os seus clientes usuários, também os comerciantes, os empresários das cidades, serão afetados de maneira contundente. Veja, se você tem um banco numa cidade, você faz girar o comércio ali naquela cidade, o servidor público, o aposentado, o pessoal que vem dos povoados, sacam aquele dinheiro na cidade, eles deixam o dinheiro na cidade. Então, se você fazer com que esses
aposentados, seus clientes usuários, se desloquem 15, 20, 30 quilômetros para poder acessar um saque, para poder ter acesso ao seu dinheiro, você vai penalizar, obviamente, o aposentado e o servidor, porque vai encarecer ainda mais o acesso ao serviço bancário, mas também tem a questão da própria saúde econômica da cidade, que o próprio comércio sente. E a gente tem alguns casos, Edivaldo, que a gente pode lembrar e deixar aqui como alerta, especialmente para os poderes públicos, as prefeituras e as câmaras municipais, que talvez não tenham entendido a importância de defender essa pauta. Por exemplo, uma cidade de Governador Acha, que fechou lá o Banco do Brasil, fechou também o Bradesco naquela cidade, não tem nenhum ponto de atendimento bancário. A cidade tem sofrido muito com essa ausência de ponto de atendimento bancário, a própria economia da cidade, enfim. É um impacto que a gente acha que a sociedade precisa fazer esse debate, que precisa que os poderes públicos, seja através da Assembleia Legislativa, através do PROCON, do Ministério Público, ou mesmo localmente, prefeitura e câmaras municipais, podem nos ajudar a tentar frear esse movimento do Bradesco, chamando o Bradesco para sua responsabilidade, que tem também uma responsabilidade social. Agora, Rodolfo, qual é a justificativa aí que o banco está dando para fechar essas agências? Os bancos têm sofrido, têm implementado, na verdade, muitas reestruturações, né? Então, essas reestruturações passam necessariamente pela virtualização da relação banco-cliente, ou seja, o banco cada vez mais investe que o cliente, o usuário, tem acesso ao banco através de aplicativos, etc. Isso tem impacto diretamente no número de atendimentos bancários aí para a população. Para você ter uma ideia, só no ano de 2024, quase 2 mil agências em todo o Brasil foram fechadas por conta desse movimento, que não é só do Bradesco. Aqui nesse momento nós estamos discutindo o Bradesco, mas também o Santander tem fechado algumas agências, mas de maneira mais forte mesmo aqui no estado do Maranhão. A gente percebe o Bradesco, que é o banco que tem a maior capilaridade. Então os bancos fazem esse movimento de reestruturação para diminuir os pontos de atendimentos, simplesmente com a justificativa da liberdade econômica que as empresas têm para reestruturar e estruturar aí os seus negócios. Então o banco entende que ele pode diminuir os seus pontos de atendimento, não faz nenhum tipo de compensação para os seus clientes e usuários, e simplesmente fica assim, é a batalha no campo judicial. Às vezes tem uma vitória aqui, tem uma vitória acolá, mas também é importante a gente tentar fazer com que a sociedade cobre, né, a responsabilidade social desses bancos, que não é só de lucro que eles precisam viver. E assim, Edivaldo, só para deixar claro, essas agências que estão sendo fechadas, em conversas internas que nós temos com os funcionários, para tentar entender também se é uma agência deficitária, se está passando por algum tipo de prejuízo. Por exemplo, a agência do Bradesco de Araioses fechou recentemente, e a agência estava totalmente superavitária, dando lucro, mas o banco entendeu, para o movimento estratégico da administração da empresa, que era o momento de fechar a agência lá naquela cidade. Então o banco simplesmente alega que é um movimento estratégico do banco e não entra mais em detalhes, até porque se a gente for tentar ver os detalhes mesmo, não há nenhuma justificativa econômica, né? Mas é o interesse da administração do banco e a gente está tentando construir esse debate aí com a sociedade. Agora, Rodolfo, eu estou vendo, tem aqui essas unidades que devem ser fechadas, ela tem agências e postos de atendimento, né? Exatamente. As agências são um atendimento com mais qualidade. A agência tem caixa humano, tem mais pessoas para fazer o atendimento, tem segurança armada dentro das agências que proporciona toda uma ambientação de segurança dentro do atendimento bancário, e os postos de atendimento são aqueles pontos de atendimento que só tem 1 ou 2 bancários, normalmente tem um caixa, às vezes nem tem numerário, e é um pouco mais limitado na maneira que eles têm de atender a população. Nesse momento, Edivaldo, não sei se tem mais espaço, mas só queria deixar aqui as 15 cidades que vão
ser afetadas nesse momento só no nosso levantamento aqui extraoficial, tá, Edivaldo? Que o Bradesco, até nisso, ele dificulta a nossa vida, ele não tem uma posição oficial em relação ao que ele está pretendendo. Então, só que lá no sul do Maranhão, Arame, isso tudo são agências bancárias, tá? Arame, Sítio Novo, Campestre, Fortaleza dos Nogueiras, aí subindo para cá, Santo Antônio dos Lopes, Matinha, Duque Bacelar. É importante registrar que lá em Duque Bacelar nós temos encontrado apoio lá no Poder Público e amanhã vai ter um ato na cidade, na frente do Bradesco. Ontem os vereadores, uma vez que a gente entrou em contato com eles, já foram procurar o Ministério Público de Coelho Neto, que é justamente para tentar entrar com o Ministério Público nessa jogada. Então, Duque Bacelar também já está um pouco avançado nesse processo de trazer a sociedade para esse debate. Icatu também, possibilidade de fechar, você deve ter noticiado aí que o PROCON já limitou essa atuação lá. Matarrome, São Benedito do Rio Preto. Isso são 10 agências que vão ser impactadas. Mas a Xixá, aqui na região, mais perto de São Luís, a Xixá, Presidente Juscelino, Luiz Domingos, lá perto de Godofredo Viana, Sucupira do Norte e São Félix de Balsas, são outras cidades que também serão impactadas. Essas 5 últimas, de Axixá, Presidente Juscelino, Luiz Domingos, Sucupira do Norte e São Félix de Balsas, são pontos de atendimento. E aquelas outras 10 que eu falei primeiro são agências bancárias. Então, tem já demissões acontecendo de bancários e bancárias. Na última sexta-feira foram demitidos 2 bancários. Isso deve aumentar durante as próximas semanas, que é o tempo que esses bancos têm de avisar a população. Eles são regulados pelo Banco Central, e o Banco Central regula e tem o mandamento de que eles avisem 30 dias antes para os seus clientes usuários que vai haver fechamento, indicando aí onde podem ser compensados esses atendimentos. Então, só nesse última leva de fechamento são esses números, Edivaldo, que nos preocupa muito e provavelmente dá a dimensão de como isso vai impactar milhares de maranhenses que terão aí as suas cidades impactadas pela ausência de atendimento bancário. Especialmente, como você bem lembrou, servidores públicos, aposentados e seus clientes usuários normais que tem-se aí nas agências bancárias e nos pontos de atendimento. Rodolfo, a gente estava falando aqui basicamente dos bancos privados, né? Dessa mudança, né, de estratégia, digamos assim, desses bancos, né? Cada vez mais levando o cliente a utilizar esse mecanismo mais por aplicativo, enfim, online. Mas a questão dos bancos públicos, como é que está a situação dos bancos públicos também nesse contexto? A gente o Banco do Brasil, em 2021, fez o último movimento de reestruturação de fechamento de agência. Naquela oportunidade, o banco fechou 5 agências aqui no estado do Maranhão, mas, por hora, não há nenhuma movimentação em relação ao Banco do Brasil especificamente, né? Fechou naquela oportunidade agências em São Luís do Maranhão, a agência Reviver, Quatrac, fechou agências em Bacabal também. Mas nesse momento não há nenhum movimento do Banco do Brasil em relação a isso. Na Caixa Econômica nós temos um movimento contrário. Há um entendimento aqui, especialmente que é o banco com um vetor de políticas públicas, né? Que está se abrindo agências da Caixa Econômica Federal aqui no estado do Maranhão. Há uma possibilidade, inclusive, já de abrir pelo menos mais 3 agências da Caixa Econômica Federal aqui no estado do Maranhão. A Picuaçu, tem algumas notícias aí em relação ao movimento de abertura de agências na Caixa Econômica Federal. O Banco da Amazônia tentou esse movimento mais recentemente, Edivaldo. A gente conseguiu na Justiça segurar, por exemplo, a agência de Santa Inês, a agência de Bacabal do Banco da Amazônia. São agências que que só não fecharam por conta da nossa intervenção, judicialmente falando. Tivemos a ajuda também do deputado da época, hoje é prefeito de uma cidade, que inclusive hoje é presidente da FAMEM, que nos ajudou também naquela época aí, manteve a agência do Banco da Amazônia e do Bacabal e de Santa Inês ainda abertas. E no Banco do Nordeste a gente também não tem esse movimento por hora de fechamento de prefixo. Nesse momento, como tu bem colocou,
isso tem sido um movimento feito pelos bancos privados. Há de registrar também, Edivaldo, que em 24 o Santander ampliou sua rede de agências aqui no Maranhão. Foram mais de 10 agências abertas, tanto em São Luís como no interior do estado, mas agora já em 2025 o banco já está sinalizando o fechamento. Final de 2024 já fechou a agência do Anjo da Guarda e tem algumas também no interior já no radar de fechamento. Rodolfo, com relação a concurso público, me parece que tem um concurso público aí previsto para o Banco do Brasil, né? Isso. A gente tem cobrado, inclusive, tivemos numa agenda agora com a Superintendência do Banco do Brasil. A gente, Edivaldo, a gente faz um trabalho, um esforço de estar presente em todas as agências bancárias no estado do Maranhão, uma vez por mês. É um trabalho muito difícil, porque o nosso estado é muito grande, mas a gente tenta fazer esse trabalho de fiscalização que... enfim, a natureza do trabalho. A gente teve recentemente, especialmente ali na região da Baixada, a gente verifica ali cidade de Bacuri, Merinzal, Santo Antônio dos Lopes, São João Batista, desculpa, também passando por esse problema na cidade de Miranda, a ausência de funcionários do Banco do Brasil. A gente levou essa pauta para a Superintendência do Banco do Brasil, pedindo e solicitando que haja um expediente com a direção do banco para que se busque essa pauta do concurso público. A gente teve um concurso recente no Banco do Nordeste, a gente teve mais de 50 colegas sendo chamados agora recentemente para o Maranhão. A gente fica muito feliz com essa questão no Banco do Nordeste, que teve um concurso recente. A Caixa Econômica Federal também fez concurso há 2 anos atrás, também está chamando colegas ainda para se incorporar, até pela abertura de agências que tem sido política aí da Caixa, aqui, especialmente aqui no Maranhão, tem chamando colegas aí. Só nesse final de 2024, começo de 2025, nós temos mais de 30 colegas já sendo incorporados à categoria pela Caixa Econômica Federal. Agora está faltando o Banco do Brasil fazer esse movimento também, porque é o banco que, na nossa avaliação, é o que tem mais déficit de funcionários, que tem mais agências trabalhando em contingência de atendimento, que significa dizer que tem 1 ou 2, 3, 4, 5 atendimentos, porque não tem funcionários para isso. A cidade de Mirizal está passando por esse momento, por essa situação já há mais de mês, e a cidade de São João Batista, pelo menos uns 2 semestres aí, nós estamos nessa batalha com o Banco do Brasil para ele levar funcionários adidos lá para aquela cidade, porque o atendimento lá está precarizado, uma vez que não tem bancários e bancárias lá para normalizar o atendimento. Então, é uma pauta que nós estamos levando para o Banco do Brasil, levamos na semana passada para a Superintendência e vamos tentar fazer o possível para que a gente consiga esse concurso público o mais rápido possível. Rodolfo, a gente queria aqui agradecer a tua participação. Estamos praticamente no final do programa aqui, né? Desejar sucesso aí na luta de vocês aí dos sindicatos bancários, né? A gente sabe que é uma categoria que bastante ativa, luta por melhores condições de trabalho, enfim, para todos os trabalhadores. A gente sabe da importância do trabalho de vocês. Obrigado mesmo pela tua participação aqui no nosso programa, tá bom? Edivaldo, eu que agradeço o espaço colocado aí pela Rádio Timbiras. Queria só deixar aqui um chamado, especialmente dessas cidades, que eu tenho certeza que tu tem audiência aí, grande estado do Maranhão, para eles se atentarem se há esse movimento Bradesco nas suas cidades, porque o movimento feito por esse banco tem impactos econômicos muito fortes para a saúde da cidade. É muito importante ter um ponto de atendimento bancário na cidade para fazer circular a economia, enfim, para ter uma saúde econômica importante aí para vitalidade das nossas cidades. Então, se tiver, por favor, procure o sindicato, procure o poder público, cobre do seu vereador, cobre do seu prefeito, para que a gente faça esse movimento de controle social aí dessa estruturação que o Bradesco está implementando agora no estado do Maranhão. Edivaldo, muito obrigado pelo espaço. Valeu, tá aí, portanto, Rodolfo Luiz Cutrim Costa, né? Coordenador geral do Sindicato dos Bancos. Rapaz, não é mais presidente, não, agora é coordenador, né? Mudança de nomenclatura, mas é isso, né?